Pronto, a gravação foi iniciada. Vamos dar início à reunião. Pessoal, hoje a gente está aqui, uma reunião bastante aguardada. A gente está com o Thiago de Matos, ele é sócio do William Freire Advogados, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Minerário, professor e autor de diversos livros e artigos na área de mineração e um palestrante é, bem experiente em eventos relacionados ao setor mineral. Aí, Thiago, seja muito bem-vindo ao Gesmin. A gente agradece muito sua presença, a gente estava ansioso por essa reunião para falar desse tema tão importante como é a mineração no mar. Doutor Danilo, muito obrigado. Queria agradecer demais o convite. Para mim é uma satisfação imensa voltar ao GEDMIN. Eu já tive a oportunidade de falar em algumas vezes aí no passado. Como a gente estava comentando aqui, pessoal, né? O GEDMIN é fruto de um sonho de muitas pessoas lá atrás. Eu fui uma das pessoas que encabecei esse desejo da Universidade Federal de Minas Gerais ter um, um centro de estudos de direito minerário. Estava recuperando aqui, conversando, né, com o Marcos, com o Danilo, com a Maria Raquel sobre isso. Achei umas mensagens trocadas com a Isabela. A Isabela trabalhou aqui no escritório há muitos anos, já até saiu da mineração. Mas ela, na época, ela era discente aí da UFMG e a gente estava aí, né, batalhando para conseguir aprovar nem tinha o nome já de mim ainda, mas era um grupo de estudos em direito minerário. E aí ela tinha conseguido umas aprovações aí no NIEP para o grupo de estudos poder ser formalizado na UFMG. Essa mensagem é de 15 de outubro de 2014, ou seja, literalmente 10 anos, né, que começou a ser gerido esse desenho. E toda vez que eu vejo as informações sobre os eventos que vocês fazem, sobre os debates que vocês têm aí, né, segurando esse histórico e proporcionando o estudo dessa matéria para um grupo tão grande de pessoas, eu fico muito satisfeito. É um motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade de participar desses eventos aqui. Então, eu que te agradeço, Danilo, Maria e Marcos, em nome de vocês, né? Mas do grupo como um todo. Agradecer demais a participação aqui e dizer que vai ser uma honra a gente fazer esse bate-papo, né? Já devo entrar no tema, não devo? Existe alguma orientação primeiro que você quer passar para o pessoal? Ou a gente já começa aí? Então, como a gente estava conversando com o Thiago agora, a palestra dele é interativa. Então, ele quer que vocês interajam com a palestra dele e perguntem ao longo da palestra, se sintam à vontade para conversar com ele, discutir os assuntos que ele está abordando. Então, quem quiser fazer alguma colocação, um comentário na palestra, uma pergunta, só levanta a mão que no meio da palestra mesmo a gente vai organizar e mediar para vocês conseguirem interagir. Beleza, Danilo. Ótimo. Podemos começar então? Ó, primeiro Podemos. vou fazer aqui, ó, marcar a presença ilustre da doutora Amanda Atena aqui no grupo. Tá de câmera ligada, inclusive. Bom te ver aqui. A Amanda mantém todas, estudante firme e forte das pós-graduações, dos cursos, das palestras. Então, um exemplo para quem está na graduação aí, vendo que depois que a gente forma, né, Amanda, a gente estuda em dobro, Isso né? é uma Ou em triplo, verdade. né? Obrigada, Thiago, obrigada a todos. Já participei uma vez, mas quando eu vejo no grupo uma oportunidade de ouvir um mestre, o qual eu tive a oportunidade de estudar e ser aluna, não tem como ficar de fora. Então, eu que agradeço aí aos envolvidos do grupo de estudo de Direito Minerário e estou aqui para aprender mais uma vez. Maravilha, pessoal. Aqui, ó. O resto do pessoal tá, né, tirando os coordenadores aqui, os monitores. Todo mundo de câmera fechada, pessoal. Quero encorajá-los a abrir a câmera, se puderem. Claro, às vezes alguém tá com uma. Não tá aí no. Tá em trânsito, tá fazendo duas, três, cinco coisas ao mesmo tempo, entendo. Mas dentro do possível, né? Abram a câmera. Eu vi que a Graziele abriu aqui também. Graziele, aluna de outros carnavais também. Laís, ó, pô, satisfação imensa ver vocês todos aqui, ó. Que legal ver vocês aqui, ó. Muitas dessas pessoas já nos Boa esbarramos aí no mundo da noite. mineração e outras frentes, né? Aluna da pós-graduação lá do Isso aí, que bom. CEDIM. Maravilha. Isso Laís mesmo, também. também, lá da pós, colega Lembro aí. bem, pessoal. Bom vê-los aí. Pois é, estamos aqui. Laís, uma grande profissional, grande colega. Bom Obrigada. demais, pessoal. Bom vê-los, tá? Ó, seguinte,
Obrigado, Danilo. Vamos começar. Podemos chamar de palestra, apresentação, o que vocês quiserem, tá? Fiz questão aqui, sem paletó, sem gravata. A ideia é que a gente faça um bate-papo. Esse é um assunto muito rico em termos de direito minerário. Acho que é um assunto que tem uma tendência de ser muito pouco explorado em várias frentes. Então, se a gente já não tem direito minerário em várias universidades, improvável que a gente também tenha detalhes específicos sobre direito minerário no mar ou mineração no mar. A gente vai ver como é que a gente vai denominar isso, né? A gente poderia... Doutora Fernanda aí também, ligando a câmera. Doutora Fernanda, bom vê-la, viu? É minha colega aqui também, Jenny Frentes de trabalho. Então, a ideia aqui é muito mais disso. Qual é a proposta desse nosso bate-papo de hoje, né? Despertar em vocês uma nova linha, não vou chamar nem de nova, mas talvez uma linha pouco explorada do direito minerário, né? Criar esse desejo de vocês buscarem mais informação sobre esse tema. Para o pessoal da graduação, é um assunto pouquíssimo explorado em termos de pesquisa. Então, muitas vezes, alguns alunos de graduação entram em contato comigo pedindo orientação para temas de pesquisa, para fazer monografia ou para fazer assunto de mestrado. A gente está diante de um assunto que, para mim, é um cardápio completo, né, de sabores em termos acadêmicos, práticos. É um assunto interessante em termos de direito da mineração, porque envolve áreas jurídicas distintas. Então, não tem condição da gente não falar um pouco de direitos humanos, a gente falar um pouco de direito internacional, né? Direito minerário, propriamente dito. Então, é uma matéria que, né, transita por vários desses itens. Além do que, em termos práticos, é muito curioso. E para fechar a linha de raciocínio que eu gostaria de provocar aqui hoje, principalmente pensando que vocês já, por serem de um grupo de estudos de direito minerário, provavelmente já estudaram o direito minerário em termos domésticos, no Brasil, principalmente, entender talvez a essência, os princípios essenciais, e fazer uma visão crítica de como que os problemas jurídicos da mineração, a gente tem algumas proximidades, né, algumas semelhanças, pensando em qualquer tipo de escala. Então, se a gente for pensar na mineração doméstica ou na mineração internacional, talvez a gente tenha também problemas cuja resposta estão nos princípios, cuja resposta estão numa visão crítica sobre como organizar normas, né, e como colocar o ordenamento jurídico de forma que ele possa viabilizar o interesse de todos os interessados na mineração e possa equacionar de fato todos os problemas a ela associados. Perfeito? Então, bora lá começar aqui. Deixa eu compartilhar. Eu preparei os slides aqui para a gente. Imagino que vocês já estejam vendo. Deixa eu só botar em modo apresentação. Já estão vendo, pessoal? Alguém pode só me dar um oi aí? Sim. Estamos vendo sim, Thiago. Beleza. Vamos lá. Vamos começar assim, bombardeando vocês de notícias, tá? Então, tem notícia em inglês, tem notícia em português. Pessoal, muito do que eu vou colocar aqui está em inglês, porque é a maior fonte de conhecimento sobre esse assunto que a gente vai achar. Mas fiquem tranquilos, nenhum dos slides aqui vai impedir o conhecimento. Eu só estou buscando as fontes originais para a gente beber de fato aonde as coisas estão. E, obviamente, a gente faz todas as traduções necessárias aqui para quem não se sentir confortável com o que está sendo colocado. Então, eu fiz aqui um mosaico de notícias sobre mineração no mar, né? Um conjunto de informações que vão desde, por exemplo, essa primeira aqui, né? Deep Sea Mining may be inevitable. Né? Então, assim, o regulador das Nações Unidas está dizendo, olha, essa mineração em alto mar ela é inevitável. Né? Talvez a gente não consiga segurá-la. E aí a gente já imagina as discussões entre ter ou não ter riscos associados. Né? A gente desce ali um pouquinho para aquelas 4 figuras, já mostrando um pouco para vocês em termos ilustrativos como funcionam os equipamentos de mineração no mar. Não sei, talvez muitos de vocês possam imaginar que a mineração do mar é algo em termos técnicos muito longe da nossa realidade, né? E isso não é uma verdade. Ela está muito mais próxima da nossa realidade do que se imagina. Existe muito mais estrutura jurídica, financeira, ambiental, técnica viabilizada para realmente tornar isso uma realidade do que efetivamente uma ideia muito longe ou quase como uma ideia de uma ficção científica, né? Aí a gente já vai para uma outra notícia aqui em português, aqui embaixo, que fala que o Espírito Santo lidera a corrida por atividades de mineração no mar. Né? Você vê que é uma notícia, eu fiz questão de pegar uma notícia recente, ainda de 2024, que mostra que a gente tem quase 300 processos minerários outorgados no mar
para a viabilização dessas atividades. Logo à direita, a gente tem um mapa que mostra mais ou menos aonde estão concentrados esses direitos, ali vamos dizer assim, no litoral do Espírito Santo, e mais ou menos quais são as substâncias essenciais ali, né? Tem uma notícia ali no meio do earth.org que fala, né, que a Noruega abriu as portas para mineração em alto mar, né, na verdade no mar profundo. E aí ela está fazendo um questionamento, né? A que custo ambiental? Então, se vocês forem buscar informações mais recentes sobre projetos ou sobre jurisdições ou sobre questões jurídicas associadas à mineração do mar, vocês vão se deparar muito com conflito entre países dizendo que deve ou que não deve. A Noruega, por exemplo, né, abriu as suas portas para viabilizar um projeto de exploração dentro das suas águas. A gente não está falando aqui ainda em águas regidas por normas internacionais, eu vou adentrar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Mas a gente já sabe ali que já tem uma discussão muito grande, principalmente na Europa, sobre devemos ou não devemos, quais os impactos ambientais, ganhos e perdas, como é que isso se desdobra na prática, né? E ali botei lá em cima, aquele ponto de escuta, na verdade é um jornal de Portugal, que fala especificamente, já tem um tempinho, mas fala sobre Nauru, que é um país que talvez pouco de vocês conheçam, que é um projeto de mineração lá no Pacífico, de uma área relevante que tem, de fato, uma empresa de mineração. A gente vai ver depois como é que são as articulações jurídicas para que essa empresa de mineração possa viabilizar essa atividade lá, né? Mas Nauru é o país, vamos dizer assim, sponsor dessa mineração, como se fosse aquele que está viabilizando, patrocinando esse empreendimento em alto mar. Então, o assunto é quente em termos de mineração, ele é quente em termos jurídicos, daí a importância, eu acho, né, de vocês terem a possibilidade de estudarem ele aqui um pouco mais detalhado. Aqui eu só faço menção a um artigo que eu escrevi, pessoal, que eu quero começar a enquadrar o nosso tema aqui hoje dentro de um conceito que é a evolução das fronteiras da mineração. Então, para quem já foi meu aluno em outros cursos, sabe que eu falo muito sobre a discussão da disputa pelo espaço para atividade de mineração. A grande maioria dos problemas jurídicos que são oriundos da atividade mineral e que vão compor, principalmente a transição do que a gente chama de direito minerário para o direito da mineração, muito disso está baseado nessa disputa pelo uso do espaço. Então, vários interessados com vários direitos consagrados disputando o uso do espaço para prioridades distintas, muitas das vezes que não conversam. Então, o interesse de uma manutenção ambiental, de uma preservação ambiental, de uma preservação industrial em determinado lugar, o uso para, sei lá, uma usina hidrelétrica, para uma expansão urbana, ou seja, tem vários formatos de ocupação do território que fazem com que, eventualmente, a mineração não possa acontecer ali. E isso é uma questão que não é nova, né? A gente acompanha a mineração em toda a sua história, e cada vez mais fica mais difícil minerar em espaços próximos, conhecidos, regulares, confortáveis. Então, muito se discute sobre essa expansão da fronteira da mineração. Ou seja, dentro dos próprios países, para onde iríamos minerar? No Brasil, a gente pode ter uma discussão sobre minerar ou não em terras indígenas, né? A gente pode discutir, interessante no Brasil, sobre ter restrições ou não sobre a mineração na faixa de fronteira. Hoje a gente tem algumas restrições para as empresas que não são controladas pelo capital brasileiro, né? E a gente pode ir desde isso até a mineração do espaço, que é o tema desse artigo que eu escrevi, que na verdade tem também muito mais informação do que parece. Existem tratados, inclusive vocês estão vendo aí, né? Tem o Tratado da Lua, Tratado do Espaço Sideral, que cria uma série de mecanismos para, entre os países, né, que ratificaram esse tipo de documento internacional, passam a ter obrigações sobre como vão explorar essas atividades no espaço e como deveriam contribuir e cooperar entre eles para que essa atividade pudesse ser efetivamente viável. Então, se a gente está falando desde uma busca de uma nova fronteira da mineração, seja em solo, seja dentro dos territórios dos países, indo para um outro extremo, que seria a mineração no espaço, aqui a gente começa a discutir essa ampliação da fronteira no meio termo, que seria a ampliação da fronteira para o mar. Ou seja, o mar como uma das novas fronteiras da mineração para ser uma proposta, né, de solução para alguns problemas que a mineração vive.
né? Quais seriam esses problemas na prática? E você já deve ter visto em várias frentes, né? A escassez de determinados recursos em determinados países, o impacto às populações, a necessidade de preservação de determinados locais dentro do território, né? O incômodo que eventualmente a mineração traz em alguns lugares, a incompatibilidade de viabilização dessa atividade, a talvez inexistência de jazidas comprovadas o suficiente para viabilizar a tão sonhada e tão falada, tão criticada, muitas vezes também, transição energética. Todos vocês estão, né, carecas de ver, estudar, que é quase um mantra no dia a dia de quem mexe com a mineração, fala, transição energética, como vamos mudar as nossas matrizes energéticas e para isso ter que usar mais recursos minerais, porque vamos, né, ser um mundo eletrificado via baterias. Então, assim, não vou entrar no mérito dessa discussão se está certa, se está errada, se esse não é o caminho, mas é uma discussão interessante sobre se fizermos essa virada de chave em 20, 30 anos, é muito possível que não tenhamos hoje conhecidas as jazidas suficientes que vão permitir com que a gente consuma bens minerais para produzir esse novo sistema energético, que é o que estamos buscando. Perfeito? Feito esse desenho, eu quero passar para vocês rapidamente aqui uma ideia de como que o direito minerário ele tem camadas distintas. Então, provavelmente, 90% do que vocês discutem aqui no GEDMIN, vocês estão cuidando principalmente da parte de baixo aqui, o que a gente chama de direito doméstico. Vocês devem ter discutido princípios do direito minerário, vocês devem ter discutido mineração de terras indígenas, vocês devem ter discutido direito de prioridade, né? Vocês devem ter discutido regulação de barragens. Tudo isso dentro de um cenário, né, vamos dizer assim, fundamentado na Constituição e dentro de um cipoal de normas que estão fundamentadas na Constituição. Só que o direito minerário, quando a gente pensa, ou seja, as normas que organizam o aproveitamento dos recursos minerais, eu não vou limitar aqui em termos territoriais, elas vão muito além de uma visão puramente doméstica. E aí o direito minerário começa a encostar no direito internacional e dá mais possibilidades da gente discutir aqui. Então, tem muitos desenhos de autorregulação, não vou entrar muito no detalhe disso aqui, mas são organizações da própria indústria que cria condutas, padrões de comportamento, que cria padrões de conduta mesmo, como eu mencionei aqui, para que dentro dessa própria indústria exista um mínimo, exista um piso de comportamento ou de condutas que vai fazer com que os objetivos finais sejam alcançados. Então, a gente vai ter princípios do Equador, que são princípios que unem os bancos para observar determinadas características de sustentabilidade dos projetos para efetivamente financiá-los. Então, grandes bancos que são aderentes aos princípios do Equador, se for financiar um projeto de mineração, por exemplo, são obrigados a fazer uma série de devidas diligências para saber se esses empreendimentos, de fato, estão de acordo com esses princípios mínimos de respeito às pessoas, respeito ao meio ambiente, respeito às comunidades envolvidas. Tá? E a gente tem vários outros aqui. Mas quando a gente sobe essa análise mais macro ainda, a gente chega no direito internacional. Então, a gente vai chegar a algumas resoluções da ONU, por exemplo, a 1803 de 62, que traz a essência do que a gente vê em vários dispositivos constitucionais do mundo, que é o que fala especialmente sobre a soberania dos países sobre os seus recursos minerais no seu território, sobre como a autodeterminação desses países faz com que eles possam definir a sua própria política. Se vão permitir o Estado ou a iniciativa privada fazer o desenvolvimento, se vão permitir estrangeiros ou não. Né? Então, a partir daí, a gente tem fundamento que vai estar, de certa forma, refletido, né, no sistema constitucional de outros países. Mas, além das resoluções, a gente tem alguns outros pontos, tratados bilaterais. Você teve já o Tratado da Lua, por exemplo, que tem vários países aderentes e que, ao aderir a esse tipo de tratado, aceitaram jogar sobre certas regras que, eventualmente, se forem viabilizadas no futuro, a mineração nesses locais, vão ter que, né, de fato, observar essas regras para que não haja uma competição injusta, não vou nem usar a palavra injusta, né? Mas irregular entre o acesso a esses recursos. E aqui tem uma expressãozinha importantíssima para a gente, que é essa expressão chamada UNCLOS, que vocês estão vendo aqui. Nessa primeira caixa que está na frente de vocês, UNCLOS, que é o nome em inglês, que é uma convenção das Nações Unidas sobre a lei do mar. Né? Então, United Nations Convention of the Law of the Sea. Esse nome imenso é uma convenção
da década de 80, uma convenção imensa, com centenas de artigos, e uma das convenções mais ratificadas, mais aceitas pelos países da comunidade internacional, e que trata exatamente de um combinado na esfera internacional de como os países vão ter regras sobre o uso do mar e, especialmente, o aproveitamento dos recursos ali localizados. A ANCLOS é muito conhecida e muito utilizada em termos práticos, principalmente para a indústria do petróleo, vocês podem imaginar, né? Imaginar quantos empreendimentos de petróleo em águas profundas existem, mas nos últimos tempos passou-se a ser muito mais relevante também em termos de discussão jurídica no cenário internacional, a função da ANCLOS, ou seja, dessa Convenção da Lei do Mar e seus aspectos que implicam a mineração, e não necessariamente a indústria do petróleo. Para quem é meu aluno, já viu sugerido esse livro que vocês estão vendo ali, The Law and Governance of Mining and Minerals. Para mim, o melhor livro de direito da mineração que existe, publicado, só em inglês, seja a professora Ana Elizabeth Basile, ela é argentina, mas leciona na Universidade de Dundee, na Escócia. É um livro excepcional para quem tiver interesse em aprofundar um pouco sobre essas visões macro do direito minerário, como enxergar o direito minerário numa perspectiva global, e dentro da própria teoria, que ela chama da teoria de um direito cosmopolita. Sugiro muito vocês navegarem por esse livro. Perfeito? Aí a gente começa, né, apresentados a vocês em termos gerais, a ANCLOS, né, a gente começa a entender que quando a gente olha para o mar, a gente vai começar a entender que ele tem divisões políticas, né, estabelecidas nesses documentos, que criam características específicas para cada um desses espaços. Então, essa ilustração que vocês estão vendo aí, ela demonstra, de certa forma, dentro de uma animação, vamos chamar, como que a gente enxerga, né, os direitos, o conjunto de direitos e deveres de cada país, levando em consideração a sua relação com o mar. Né? Então, a gente tem o que a gente chama de o limite da costa, as águas interiores que pertencem àquele país hipotético, e a partir dali, toda vez que vocês estão vendo esses M na frente desses números, são milhas náuticas. Tá? É um sistema de medir essas distâncias para navegação, excepcionalmente. Tá? E a partir daí, a gente tem algumas definições. Então, a gente tem o mar territorial, que é uma faixa específica, né, que vai ter características específicas sobre quem pode usar, quando, para que finalidade. A gente vai ter mais para frente, nessa faixa, a zona econômica exclusiva, né, que ela vai além desse mar territorial. A gente vai ter uma plataforma continental, que também possui uma proteção jurídica naquele espaço, até o momento que a gente chega no que a gente chama de alto mar, né? O Deep Sea, ou como a gente vai usar muito aqui na expressão, chamada na ANCLOS de a área. Ponto. É uma utilização da ANCLOS de sempre que estiver se referindo à área, entendeu, né? A área com letra maiúscula, essa convenção vai estar dizendo que é um espaço já avançado dentro do mar, principalmente em alto mar, em que os países não exercem individualmente a jurisdição sobre esses espaços. Então, esses espaços necessariamente vão entrar dentro de uma lógica jurídica de bem comum. A gente vai falar um pouco aqui para frente, tá? Obviamente, nossa exposição aqui hoje é curta, né? Não tem nenhuma pretensão de detalhar com vocês o que pode, o que não se pode fazer no mar territorial, quais são os direitos dentro da zona econômica exclusiva, se eu posso extrair recursos ou não, se eu posso passar meus barcos ou não. Isso toda uma camada jurídica de direito do mar que vai falar sobre isso. Para quem tiver interesse, posso indicar depois leituras complementares. Vamos aprofundar aqui hoje essa visão da base jurídica sobre como minerar no mar, especialmente nessa zona que eu mencionei para vocês, que é a zona da área, ou seja, a área que é parte dessa visão do tratado, né, dessa convenção internacional sobre como os países cooperam e competem para viabilizar a mineração nesses espaços. Tá aqui à direita também a capa de um livro, também em inglês. Alguém você pode reclamar, pô, professor, só bota as coisas em inglês e tal. Ó, sei que é chato, sei que não é o ideal, só que, como eu falei para vocês, vamos colocando essas fontes aonde a gente tem visto que os melhores trabalhos têm sido publicados. Não quer dizer que não tem coisas portuguesas excelentes, de fato tem.
tá? Mas é só um convite, obviamente, outros materiais podem avançar e fiquem à vontade, tá? E tem 2 links que eu coloquei aqui para vocês, são links antigos já, que eu particularmente gosto muito, né? Toda vez que eu reviso esse meu material, eu fico na dúvida se vale a pena a gente pensar outros, mas eu acho que eles se aplicam muito bem aqui para vocês terem uma visão mais macro sobre o que a gente está falando. O livro é como se fosse um manual, né, sobre a mineração no mar e a lei do mar, né? Então, assim, é um livro muito completo. Fica aí de sugestão para quem quiser ampliar esses estudos em algum momento. Fechado? Danilo, eu não estou vendo mãos, coisas do tipo. Se alguém levantar a mão e fazer alguma pergunta no chat, você me dá o grito aqui. Eu estou vendo só a tela Pode geral deixar que eu aviso. e os meus slides. Combinado? Tá certo, pode deixar que eu aviso. Pessoal, para quem Maravilha. não estava aqui no início, a aula do professor Thiago é um bate-papo. Então, quando vocês quiserem fazer um comentário, sentirem à vontade, podem levantar a mão, que eu aviso ele e vocês podem participar da exposição. Obrigado, viu, Danilo? Então, pessoal, aí eu sugiro vocês, não sei como é que vocês participam dessas palestras, dessas aulas assim, mas a minha ideia, assim, é um máximo possível um conteúdo interativo. Então, como vocês estão na frente do computador, abre o Google, digita as palavras que a gente está falando, digita o material, vamos articulando esse sistema meio multimídia de aprendizado, né? Quando a gente olha a ANCLOS, né, voltando à Convenção da Lei do Mar, a gente vai ver que ela é uma convenção muito grande. Ela tem muitos artigos, ela foge, inclusive, ao padrão de alguns documentos semelhantes da ONU. Justamente por quê? Porque tendem a ser documentos um pouco mais concisos, menores. Aqueles são mais amplos. Tá? E a gente parte dos fundamentos jurídicos dentro dela. Eu separei 6 itens relevantes para a gente entender como que essa né, estrutura ela se fundamenta. E eu gosto de fazer aqui um paralelo, principalmente para vocês que já conhecem esse assunto, que é a ANCLOS como se fosse a definidora das bases essenciais da mineração no mar. Ela poderia, dentro de um termo de comparação, obviamente para fins didáticos e não fins acadêmicos, né, de rigor metodológico, mas é como se fosse a Constituição e o Código de Mineração meio próximos um do outro, né? Porque ela vai dizer como que vão ser as normas que vão organizar a mineração nesse espaço. Então, o que ela vai fazer? Ela vai falar sobre a competência das autoridades para poder desenvolver essa atividade específica, como que é o processo de licenciamento desses projetos, e aqui estou usando a palavra licenciamento no seu sentido mais amplo possível. Não estou falando de licenciamento ambiental versus outorgas de direitos minerários, aqueles nomes que a gente está mais acostumado quando a gente vê o direito minerário doméstico. Tá? Ela vai falar de alguns outros princípios que é o que eu quero trazer aqui para vocês. Né? O primeiro deles é a ANCLOS, ela cria uma instituição internacional, tá? Para regular todas essas atividades de mineração, né, no mar que estão fora da jurisdição dos países, né? No chamado área. Tá vendo aí o área letra maiúscula? É aquele espaço definido na ANCLOS, que é o alto mar em que nenhum país exerce essa jurisdição. Né? Então, a área é definida como leito marinho e subsolo oceânico, além das jurisdições nacionais. Né? E aí é como se fosse uma Constituição ou um Código de Mineração criando aqui a nossa Agência Nacional de Mineração, por exemplo. Então, olha a semelhança em termos de raciocínio jurídico para uma perspectiva internacional versus uma perspectiva doméstica. Né? A International Seabed Authority, que é o que quer dizer esse ISA, ela é uma instituição que fica na Jamaica, tá? Inclusive ela é fundamentada, tem fundamento no Tratado de Montego Bay, e ela funciona para regular e para emitir regulações e decisões que vão envolver atividade mineral no mar. A gente vai avançar mais para frente, né? Além disso, nos termos da ANCLOS, cabe a ela emitir as licenças de exploração. Aqui, na verdade, está usando exploração e exploração, que eu fiz uma tradução meio literal, mas aqui a gente poderia pensar uma exploração e explotação, em termos mais práticos, pesquisa e lavra. Ou seja, atividades de pesquisa e atividades de lavra dos recursos minerais na área. Né? E aí é o seguinte, o sistema é um sistema um pouco diferente, porque como a gente está vamos dizer assim, um palco internacional, sabe-se que quem vai muitas das vezes desenvolver essas atividades são empresas privadas,
mas elas são sempre associadas aos estados patrocinadores, de forma que essas empresas precisam estar alinhadas a alguns desses países para eles, em conjunto, viabilizarem esse pleito junto à UISA para ter os seus direitos de explorar e, no segundo momento, eventualmente, explotar os recursos minerais nessa localidade. É como se, dentro de uma visão doméstica, a gente tivesse a necessidade, sei lá, de empresas de mineração formarem consórcios para poderem ser titulares, né, de direitos minerários. Então, a ISA ela organiza essa estrutura aqui. Né? Até aí, em termos genéricos, muito próximo do que a gente está acostumado quando a gente pensa a legislação dos nossos países, no geral. Né? E aí a gente começa a ter alguns pontos mais relevantes. O item 3 é o que fala que são os princípios de equidade e benefício comum. Aqui a gente começa a pensar algo que vai além do que a gente está acostumado. Né? A ANCLOS ela estabelece que a mineração vai ser realizada em benefício de toda a humanidade. Olha que interessante, quando a gente olha na nossa Constituição, lá no artigo 7.6 fala, a mineração será desenvolvida no interesse nacional. Né? Nada mais razoável que imaginar a Constituição da República de um determinado país crie mecanismos para que uma atividade se desenvolva no bem daquele país. Se a gente está pensando numa organização jurídica que vai viabilizar a atividade de mineração em um local que não é exercido na jurisdição de ninguém específico, mas de todos em conjunto, nada mais natural que a gente imaginar que esse interesse nacional da mineração da Constituição brasileira, replicado aqui, seria o interesse da humanidade. Ou seja, vai levar em consideração países em estágio de desenvolvimento distintos e o princípio da equidade intergeracional. Ou seja, como podemos viabilizar atividade nesses locais e beneficiar não só os países que são os sponsors daquelas empresas, como os outros que também talvez não tenham condição de viabilizar suas próprias atividades no local, por falta de tecnologia, falta de recursos financeiros, falta de capacidade técnica. Tá? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. E a transferência de tecnologia e assistência técnica. É uma ideia de que essa atividade seja uma atividade que possa trazer progressão para todos os envolvidos. Não só naquela empresa que efetivamente vai desenvolver a atividade, mas como que ela pode eventualmente criar processos de metodologia e de ciência para outros que eventualmente tenham interesse e possam compartilhar desse ganho no final. Né? A ANCLOS fala bastante de proteção ambiental, não tem condição da gente imaginar algo contrário. Nós estamos falando do início dos anos 80, a gente, né, o momento da ANCLOS era um momento já após relatório Brundtland, que você deve conhecer aqui, a gente já estava avançando numa discussão sobre sustentabilidade. O mundo já falava em termos, nessa época talvez usasse a palavra menos proteção ambiental, falava-se muito ecologia. Então, assim, é natural que a ANCLOS tenha esses fundamentos ambientais. E o último ponto, participação e consulta. Ou seja, desde a sua concepção, a ANCLOS e o formato de como as regras jurídicas para a mineração no alto mar fossem ser viabilizadas, iriam envolver a participação, não vou dizer nem só popular, mas da humanidade, né, dividida entre os países membros, que possa de fato participar das consultas e ser ouvida e ter as suas reflexões refletidas, né, nas normas que vão ser desenvolvidas ali dentro. Tá? Então, esses aqui são os pontos principais. Para quem tiver interesse, a ANCLOS também tem texto, ela é em português, ela foi traduzida para várias línguas. Joguem no Google, pesquisem um pouco, vai ter muita informação interessante para vocês verem aqui como é que isso aqui se desenvolve. Tá? E aí eu queria trazer um ponto importante para a gente aqui, quando a gente fala mineração em alto mar. Né? Quando a gente vai lá para aquela parte dos princípios que regem a área, lembrando qual é a área? Essa parte, né, vou repetir, vou ser enfático para a gente não perder o conceito. Essa parte do alto mar, em que nenhum país exerce a sua soberania direta, não tem jurisdição individual sobre esse espaço. Tá? E o primeiro ponto do princípio que rege essa área é o atribuir a ela o conceito de patrimônio comum da humanidade. Está absolutamente em linha com o que a gente viu no slide anterior. Né? Vamos ver em termos práticos, aí já adentrando um pouco vamos dizer, no texto jurídico, né? O que quer dizer essa área e os seus recursos associados como patrimônio comum da humanidade, né? Ou seja, nenhum Estado pode reivindicar ou exercer soberania.
Ou seja, o Estado não mete a mão lá dizendo esse espaço é meu, finca uma bandeira, né? E nem o Estado pode simplesmente chegar nessa área e falar, olha, eu vou me apropriar desses recursos aqui. Existe ouro, né, no meio aqui, sei lá, do Oceano Atlântico entre América e África, então eu vou estancar minha bandeira aqui e vou ser o único possível de explorar essa área específica, né? Ou seja, a ideia é que seja ao contrário, né? Ninguém pode fazer essa apropriação individual. Não se reconhece tal reivindicação de soberania ou direitos de soberania. Se alguém amanhã fizer isso, a comunidade internacional que aderiu a essa convenção não vai fazer esse aceite, né? Aí olha o segundo ponto. Todos os direitos sobre os recursos da área pertencem à humanidade em geral, em cujo nome atuará a autoridade. Então, quando a gente fala lá do ISA, International Seabed Authority, ela não está fazendo algo em nome próprio, em nome da ONU. Ela está fazendo em nome da comunidade internacional, né? Os recursos são inalienáveis. No entanto, olha o ponto interessante aqui. Os minerais extraídos da área só poderão ser alienados em conformidade com a presente parte, com as normas, regulamentos e procedimentos da autoridade. Então, está dizendo, olha, esses recursos são inalienáveis, mas nos termos dessa ANCLOS aqui e da regulação que nós fizermos, nós vamos criar a possibilidade, né, de que terceiros possam se apropriar, desde que no bem comum da humanidade. E aí, por último, nenhum Estado ou pessoa física, além da reivindicação sobre a soberania, não pode exercer os direitos relativos se não for, né, conformidade com o presente documento, né? Essas reivindicações não vão fazer sentido. Aí eu acho que muitos de vocês, eu me faria a mesma pergunta. Falavam, não, tudo bem, interessante, mas muito genérico, né? Quando a gente fala que pertence à humanidade em geral, como é que a gente pode pensar mecanismos para a gente imaginar a mineração com seus benefícios indo além do beneficiário imediato, que é o que nos parece, que é o minerador, né? Aqui a gente tem um ponto interessante que eu quero ilustrar para vocês como que isso aqui é visto, né? Essencialmente, entre outras disposições, a ANCLOS traz no seu artigo 82 como que a gente pensa os royalties referentes ao aproveitamento, referente ao aproveitamento dessa plataforma continental, né? Além dessas 200 milhas marítimas. Aí eu vou para vocês principalmente aqui nos item 2. Olha que interessante. Então, quando a gente organiza esse uso do espaço, igual no Brasil, por exemplo, a gente tem a CEFEM, né? Ou seja, uma empresa de mineração lavra em determinado local que ela tem que pagar para a União um royalty da mineração, que é o que a gente, né, convencionou se chamar no Brasil de CEFEM. De forma que o Estado brasileiro, né, a União que de fato arrecada essa CEFEM, possa fazer os repasses previstos em lei e, a partir daí, viabilizar em termos materiais a divisão de ganhos da mineração com todos os entes e com todos os envolvidos. Como é que a gente pensa aqui para a mineração no mar, né? Os pagamentos são efetuados anualmente, que tem um pouco mais de detalhes, né? Aí, olha que interessante, a taxa deve aumentar 1% a cada ano, até o 12º ano, até 7%. A produção não deve cobrir os recursos utilizados em relação ao comprometimento. Aí, olha que o último ponto interessante aqui, né? Um Estado em desenvolvimento que seja importador substancial de um recurso mineral extraído da sua plataforma continental fica isento desses pagamentos ou contribuições em relação ao recurso mineral. Vejam que a ANCLOS, por ser mais antiga, ainda usa expressões que hoje já estão em desuso, como Estado em desenvolvimento. A gente tem talvez umas palavras hoje um pouco melhores para adequar isso. Mas qual que é a ideia? Se nós estamos falando de zonas que são patrimônio comum da humanidade, é natural que alguns países vão ter recursos para explotar e outros não. Então, eventualmente, como um incentivo para aqueles que possam ter mais dificuldade de acessar isso, eles não vão precisar fazer esse pagamento, né? E aí isso casa com o item 4 aqui, ó. Os pagamentos ou contribuições vai ser feitos por meio da autoridade que distribuirá entre os Estados partes com base em critérios de repartição equitativa, tendo em conta os interesses e necessidades dos estados em desenvolvimento, particularmente entre eles os menos desenvolvidos e os sem litoral. Olha que mecanismo interessante. Então, se eu estou dizendo que esse espaço pertence à humanidade, eu posso criar normas de que é uma norma, né, para minerar no mar, vai precisar de técnica, dinheiro, estrutura, uma série de mecanismos que poucos países talvez tenham condição. Então, se eu não tivesse regras de
criar hipóteses de divisão dessa renda gerada, né, provavelmente eu não estaria conseguindo materializar essa ideia de bem comum da humanidade para todos. A partir do momento que eu crio mecanismos para que os royalties sejam divididos, principalmente para os países com maior dificuldade de desenvolvimento, eu caso esses interesses. Ou seja, se a Alemanha consegue, talvez por estar na linha de frente de algumas, né, de questões técnicas, jurídicas, financeiras, para viabilizar uma exploração em alto mar, né, ela pode eventualmente criar mecanismos ou receitas financeiras que podem ser né, repassadas para o ISA, e o ISA vai repassar isso, por exemplo, para a Nigéria. Vamos dar um exemplo aqui, que certamente vai ter um PIB inferior ao da Alemanha e que pode eventualmente ter mais dificuldades em preparo técnico e orçamento público para conseguir fazer esse tipo de expedição. A gente pode fazer essa mesma discussão sobre royalties do petróleo no Brasil, sobre quem deve receber os royalties, são os estados produtores versus os estados todos que compõem a federação. Vê que no fim das contas a gente está discutindo elementos jurídicos muito próximos, só que saindo de uma escala nacional e indo para uma escala global. Tá? Esses foram só alguns dos exemplos que eu quis dar para vocês. E aí é importante a gente ver qual que é o papel da ISA nesse cenário. Né? Então, a ISA, como a gente foi colocada, ela foi criada, ela é uma organização autônoma, né? Prevista na ANCLOS de 82, e depois ela vem especificamente sendo criada para efetivamente viabilizar a gestão das atividades relacionadas à mineração no mar. Né? Então, a ideia é que ela possa controlar esse sistema e, a partir daí, ir criando a regulação para que ela efetivamente se viabilize na prática. Né? Como eu mencionei para vocês, ela fica em Kingston, na Jamaica, né? Ela já, desde 1996, ela funciona de uma maneira muito clara e ela tem 169 membros, né? Incluindo 168 membros, Estados-membros, inclusive a União Europeia. Então, ela é especificamente uma instituição com uma adesão no cenário internacional muito grande. Então, ela é uma instituição extremamente legítima para poder tomar as decisões específicas referentes às atividades aqui, tá? E é interessante esse número, né? Que essa área, né, a área que a gente está mencionando aqui, ela cobre 54% de todo o oceano no mundo. Então, penso a enormidade de tamanho e de área de potencial de mineração envolvida nesse espaço. Né? E aqui a gente começa a ter uma discussão um pouco mais prática. Então, a gente está examinando a ANCLOS com uma norma geral, vamos chamar assim, que vai dizer como é que isso se organiza, a mineração vai se organizar. Ela cria uma autoridade para que essa autoridade possa fazer a gestão adequada desses recursos, outorgar os títulos, e a partir daí, essa autoridade precisa criar suas regras para efetivamente viabilizar as atividades minerárias. E aqui, dentro de um desenho geral, né, a atividade funciona em termos muito semelhantes, a organização jurídica funciona em termos muito semelhantes a várias outras jurisdições do mundo, partindo do pressuposto que eu vou ter uma fase de pesquisa mineral e depois uma fase de lavra. Muitos de vocês já devem ter, imagino que vocês conheçam razoavelmente bem o fluxo, né, do processo minerário no Brasil, a etapa de pesquisa e a conversão depois, né, dessa etapa de pesquisa na fase de lavra. Aqui, em termos macro, de raciocínio jurídico, organização jurídica, é muito semelhante. Né? O primeiro ponto que foi definido pela ISA, por meio, obviamente, inclusive, de consultas públicas, de participação da comunidade internacional, foi de definir as regulações para Prospecting and Exploration, que na parte de prospecção e pesquisa para os nódulos polimetálicos. Aqui eu quero só fazer uma observação, pessoal. Em função das informações técnicas que existem, os materiais que estão no mar, eles são divididos em macro substâncias, um pouco diferente do que a gente está acostumado no direito minerário brasileiro, por exemplo, que vai substância a substância. Né? Quando a gente fala em nódulos polimetálicos, é porque de fato são vários metais que ocorrem em conjunto. A gente tem outras áreas específicas relacionadas ao cobalto, manganês. Então são macro áreas e essas têm, cada uma dessas macro, vamos dizer assim, substâncias em conjunto, elas vão ter regras próprias para essa fase de pesquisa. Tá? Esse link que eu deixei para vocês é o link que fala da regulação da pesquisa mineral. Então, se a gente for parar para pensar, quando a gente abre essa regulação, seria como se a gente estivesse lendo as características da pesquisa mineral. No Código de Mineração, artigo 22, por exemplo, alguns outros que vão tratar dessa hipótese. Então, vamos falar de prazo,
Vamos falar de como é que os planos de pesquisa devem ser apresentados, vamos falar da exclusividade de quem tem aquele direito para poder desenvolver aquelas atividades. Ou seja, todas as reflexões que nós estamos costumamente pensando, né, quando a gente fala de termos de mineração doméstica, aqui a gente vai ter as mesmas preocupações. Né? Então, é interessante a gente começar a pensar nisso, porque aqui tem um detalhe específico, até para mostrar, a gente está falando bastante das semelhanças, mas eu vou falar um pouco das diferenças. Né? Como é que isso se materializa em termos de instrumentos jurídicos? Né? Como a gente não tem necessariamente um código de mineração internacional, assim, uma lei geral, que é a ANCLOS, uma norma geral que vai falar sobre esses aspectos, a regulação estipulou que cada vez que um peticionário, como eles usam a expressão, faz o requerimento desse título para poder pesquisar no alto mar, assina-se um contrato. É diferente do sistema brasileiro, em que a gente tem o sistema de atos, né? Que quando o minerador submete para a agência um pedido de pesquisa, ele recebe uma autorização de pesquisa que, na verdade, é um ato administrativo simplificado, cujas normas essenciais estão na lei, não num contrato. Aqui já é o contrário. Quer dizer, não diria o contrário, mas é complementar. Muitas das normas estão previstas na ANCLOS e nas regulações, né, na ANCLOS, só que vai haver um contrato, um dispositivo que as partes vão firmar essas obrigações específicas para que isso possa acontecer na prática. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo para vocês. Então, à esquerda, eu fiz um print de um contrato específico de 2021, né, que é especificamente para os nódulos de manganês. Né? E quem que é o contractor? Quem que é a empresa que está desenvolvendo essa atividade? É a Blue Minerals Jamaica Limited. Tá? E olha que interessante as informações que ela fala, o sponsoring state. Então, ela fez essa petição para ter esse direito minerário, né, juntamente com a Jamaica. Como eu falei para vocês, na dinâmica da ANCLOS, na mineração e alto mar, vão sempre andar juntos. O privado ou a empresa que efetivamente vai desenvolver as atividades, juntamente com o Estado, que é o patrocinador dessa empreitada. Tá? A gente poderia fazer N né, sei lá, paralelos com essa discussão. Eu poderia voltar 500 anos atrás, falar assim, sobre o modelo da expansão marítima europeia, por exemplo, né, nos acordos entre Estado e privado e igreja, por exemplo, para viabilizar a conquista de novos espaços. Então, assim, a gente tem uma releitura desses modelos de uma forma um pouco mais contemporânea, tá? E aqui na esquerda, a gente tem alguns, né, as bases essenciais do que estaria nesse contrato. Então, a gente tem aqui um sumário de alguns itens, perdão, que fala, né, quais são as áreas, qual que é o plano de trabalho, quais são as atividades que se espera, cláusulas padrão, tá? E aqui à direita, tá? Eu selecionei um pedaço de um outro contrato, não da Blue Minerals, de uma outra empresa, que traz umas cláusulas importantíssimas para a gente ver a dinâmica da segurança jurídica nessa mineração no mar, né? Essa expressão security of tenure, para vocês que mexem com direito minerário, é importantíssima, porque ela é uma expressão em inglês que vamos evitar uma tradução literal. O que ela tem de significado conceitual? Né? É a proteção jurídica, né, de que aquela empresa que de fato tem um direito minerário, ela tem uma exclusividade naquele aproveitamento. Né? Ela tem uma segurança daquele acesso, ela tem uma segurança da posse exercida ali dentro. Né? Ela tem a segurança do direito de viabilizar as atividades ali naquele espaço. Então, o que esse contrato está dizendo? Né? Que essa empresa vai ter a security of tenure, né? E o contrato não vai ser suspenso, não vai ser cancelado ou não vai ser revisado, né? Aditivado, modificado, exceto dentro das previsões específicas que estão ali dentro. Ou seja, não vai haver um ato unilateral que vai fragilizar esse direito. Né? E aí, quando a gente vai para o segundo ponto, a gente vê que the contractor shall have o direito exclusivo, né, de pesquisar os cobaltos, os nódulos de cobalto dentro daquela área, de acordo com os termos do contrato e das próprias normas. Né? Então, lá, a autoridade vai garantir que nenhuma outra entidade vai operar a pesquisa dentro daquele espaço, né, de forma que aquilo possa eventualmente causar algum tipo de problema para aquele que pleiteou inicialmente. Né? Então, é uma exclusividade associada ao direito. Isso aqui é interessante porque isso é uma questão principiológica de direito minerário.
né? Quando a gente está numa fase de pesquisa em que a gente não identificou uma jazida ainda, nada mais razoável que ter uma exclusividade para alguém, porque se alguém está investindo às cegas, no risco. Então, como que eu vou atrair o capital para desenvolvimento dessas atividades se eu não garanto para aquele que topa aquele risco a exclusividade no aproveitamento? Né? A gente está aí diante de uma situação completamente sem incentivos econômicos para que algo fosse viabilizado na prática. Então, essas cláusulas aqui são interessantes porque mostram também que, numa perspectiva internacional e também no mar, essa discussão é feita em termos jurídicos também. Né? E aqui, a gente já pensa agora a regulação da lavra. E olha que interessante, pessoal. Voltando aqui na fase da pesquisa, hoje tem aproximadamente 30 e poucos contratos de pesquisa entre o ISA e empresas e seus patrocinadores para viabilizar a fase de pesquisa em determinadas regiões do mar, né? E quantos tem na fase de lavra? Zero, por várias razões. Uma delas é que a ISA até hoje não conseguiu finalizar as suas regulações para atividades de lavra. Esse prazo já foi postergado várias vezes. Quando comecei a estudar esse assunto em 2017, a gente já estava no cenário, estava em consulta pública essa proposta de regulação na fase de lavra, com prazo ali de entrega de materiais. Imaginava-se que em 2018 teria saído a regulação, não saiu, já passaram 7 anos. Claro, e por que isso acontece na prática? Há uma pressão de vários órgãos internacionais, obviamente legítimos, cada um com a sua proposta, de tentar brecar essa atividade, justamente pelos receios ambientais que ela pode eventualmente vir a causar. Então, não conseguiu se firmar um consenso. Vocês lembram quando a gente falou da ANCLOS, no geral, que ela leva em consideração a ideia de pesquisa, a ideia de participação, a ideia de inclusão nesse processo? Então, enquanto não se alinha, vamos dizer assim, um protagonismo geral do grupo, de forma que possa haver mais consensos do que dissensos, é natural que essa regulação não saia. Então, até hoje, o que nós só temos são minutas, né? Esses draft regulations on exploitation of mineral resource in the area. Então, assim, foi um material preparado pelo ISA, que na verdade ainda, né, como se fosse uma minuta de norma, que foi colocada para consulta pública e que está sendo discutida pela comunidade internacional. Então, nós não temos ainda uma regra específica e hoje não existe nenhum título otorgado para nenhum país / empreendedor que possa efetivamente viabilizar a lavra nesse espaço, tá? Apesar de que há pressão de vários estados, porque alguns países, somado a algumas empresas, entendem que já estão prontos para fazer essa transição da fase de pesquisa para a fase de lavra. Como é o caso mais clássico que a gente conhece, que é a The Metals Company, TMC. Se vocês jogarem no Google, vocês vão buscar essas informações. Esse print que está na tela de vocês é um print que eu tirei do site da The Metals Company. Eu acho que, na verdade, a The Metals Company é a empresa, a holding, tem uma empresa específica, uma subsidiária, não sei se chama Nauru Mining, alguma coisa assim, depois a gente pode confirmar o nome aqui, que é de fato a empresa que é por meio do sponsorship, que é do país Nauru, como eu falei para vocês, ela tem esses direitos de viabilizar a atividade nessa área aí, ó, nessa zona de fratura da Clarion, que é especificamente um espaço, né, que dentro ali do mar, que mostra o objetivo deles em fazer essa transição da pesquisa para a lavra. Né? Hoje a gente tem uma discussão muito grande nesse projeto aqui específico, né? Então, a gente tem algumas áreas, para quem costuma mexer com direito minerário, mexe no SIGMINE, no cadastro mineiro, né? Vê mais ou menos ali aquelas indicações das áreas, é mais ou menos aqui a mesma coisa que eles estão fazendo. Né? E aí eles estão mais ou menos mostrando qual que é a expectativa de volume de atividades que tem aqui. Se vocês forem no site da Metals Company, vocês vê um pouco de informação sobre isso. E, obviamente, é uma empresa que em várias frentes tem muita discussão, se deveria avançar, se não deveria. Há resistência de vários grupos, como a gente já falou. Né? Mas a ideia minha de trazer esses slides aqui especificamente para vocês é mostrar que não estamos discutindo absolutamente nada em teoria. Né? Estamos falando de fato uma prática de empresas que se organizaram para poder viabilizar efetivamente essa atividade. Enquanto a gente não tem essa regulamentação, obviamente isso não pode avançar, mas em termos econômicos, técnicos, os gatilhos já estão prontos para eventualmente essas atividades serem viabilizadas. The Metals Company não é a única.
Vocês vão ver outras empresas de mineração em mundo afora que também alegam que já estão prontas para poder fazer essa transição. Perfeito? E aí, obviamente, olhando para o futuro, pessoal, dei uma passagem geral para vocês, né? O melhor artigo que eu vi sobre esse assunto que olha para frente é esse aqui, que fala um pouco sobre, né, a mineração no fundo do mar e essa transição verde. O que esse artigo aqui está querendo dizer para a gente, né? Quais são os pontos de preocupação que existem hoje? Eu vou até tirar aqui a minha tela para a gente poder voltar aqui a nos ver todos, né? Qual que é a proposta? A discussão é, olha, existe uma sensação de que a mineração no mar, principalmente em alto mar, é um ponto de não retorno, né? Então a gente tem situações recentes, como eu citei para vocês, a Noruega, por exemplo, viabilizou atividades de mineração dentro do mar dela, né, fora dessa jurisdição. Então há uma expectativa que alguns projetos comecem a avançar por ali, né? Mas ao mesmo tempo há uma discussão muito grande sobre é necessário acessar o mar para acessar esses minerais de transição energética ou não? As reservas que existem e as que vão existir nos próximos anos, né, vão precisar de fato que vão ser pesquisadas no território vão ser suficientes ou não. Nós já conhecemos os impactos ambientais que essa atividade vai trazer ou não. Há uma série de disputas dizendo que, principalmente por caso da métodos que a gente viu, que alguns estudos de impacto ambiental, o EIA, que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, ele é um tipo de estudo replicado no mundo inteiro. Né? Esse EIA brasileiro ele não é uma jabuticaba, ele respeita uma ideia de um conceito de um estudo de impacto ambiental que é visto em vários lugares do mundo. Né? A discussão é, o EIA bem feito vai indicar que, de fato, os impactos causados no mar podem ser mitigados ou compensados? Que, no fim das contas, os ganhos efetivos associados à atividade vão ser maiores que os prejuízos ambientais que ela vai trazer? Né? Um outro aspecto importante, a própria ISA já assinalou com previsão no UNCLOS que ela teria prazos específicos para essa regulação, e essa regulação não ocorreu. Diante dessa ausência de regulação, existiriam instrumentos jurídicos para que os interessados pudessem forçar algum tipo de atividade aqui? Né? Voltando para uma ideia brasileira, poderíamos pensar, sei lá, no mandado de injunção para que houvesse uma regulamentação pelo Poder Judiciário, que o Poder Judiciário determinasse que o Congresso tomasse alguma medida para poder implementar algum tipo de direito que hoje não foi viabilizado. Então, essa é a grande discussão que a gente está vivendo na prática. O que mostra que, em termos técnicos, jurídicos e econômicos, nos parece, de fato, um ponto de não retorno. Né? E trazendo isso para uma perspectiva doméstica, a gente tem visto cada vez mais empresas de mineração pleiteando áreas dentro da área de oceano dos países, ou seja, fora da área, mas dentro da jurisdição dos próprios países. Então, se vocês pesquisarem no Brasil hoje, vocês vão ver milhares de direitos minerários pleiteados e outorgados, né? Só no Espírito Santo a gente falou 200 e pouco daquela notícia, vocês vão ver no Rio de Janeiro tem bastante, São Paulo tem muito, alguns estados do Nordeste. Então, dependente dessa organização jurídica de fora, o Brasil já tem os elementos para poder viabilizar em termos regulatórios a mineração aqui dentro. Em termos práticos, né, a outorga de um título minerário no mar que esteja dentro da jurisdição brasileira seria a mesma regra que a outorga de um direito na superfície. Obviamente, em termos de estudo de impacto ambiental, vai ser completamente diferente, né? A gente vai ter outros atores para serem vislumbrados aqui, mas o que não impede com que essa atividade seja efetivamente feita. Perfeito? Com isso aqui, Danilo, eu encerro. Acho que fiz aqui exatamente 1 hora, não queria tomar muito tempo de vocês, mas queria passar a palavra para vocês, né? Saber de vocês, se tem algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento, o que vocês enxergam aqui desse assunto, por favor, façam seus comentários aí à vontade. Se ninguém fizer, Danilo, vai ter que ser você mesmo. Já tem pergunta, inclusive, só que antes eu vou furar a fila para dar uns recados e fazer uma pergunta pessoal minha também. Mas a Beatriz, que é uma dos nossos membros mais assíduos assim, no grupo de estudos, já elaborou diversas perguntas e eu vou ler elas em breve. Pode deixar, Beatriz. Só queria falar para todos os membros do GEDMIN, queria convidar vocês também para um outro evento que a gente vai estar elaborando com o Departamento de Minas, que é a 4ª Capacitação em Legislação Minerária, que é um evento que vai ocorrer na UFMG, na Escola de Engenharia. O Thiago vai ser um palestrante também, por isso que eu estou falando isso durante a palestra dele, ele vai ser um palestrante, ele vai falar sobre negócios minerários. E eu queria convidar todos vocês também
informar para todo mundo que vou até furar a fila do Thiago, mas só para falar para vocês ficarem aqui, o Thiago hoje ele chegou com uma ótima notícia, ele já vai dar, mas para quem ficar até o final da reunião, vai ter uma surpresa. E eu queria Posso falar perguntar da assim, surpresa, né, ou não? Não é pode surpresa, falar. ó, nós vamos sortear um livro aqui, tá? Mas eu não quero segurar ninguém não, viu, Danilo? Fica parecendo que a gente quer que esse povo fique até 10 horas da noite, não precisa não. Só ficar aí até o final, fazer as perguntas e tá bom. Então, eu queria falar da minha pergunta, assim, quando eu pensei nesse tema, que eu fui falar com o Thiago sobre isso, foi porque eu estava vendo aquela repercussão que foi guiado novamente, essa parte da legislação da lavra, da mineração em alto mar, e ela está agora para 2025, né? O prazo para terminar essa legislação, para começar a lavrar mesmo, começar a ter essa lavra. E a pergunta que eu tenho para o Thiago é: você acha que realmente esse prazo ele vai ser cumprido dessa vez, ou que ele vai ser jogado mais para frente por essas questões de riscos ambientais, estudos de impactos sociais que a mineração em alto mar vai ter, ou isso aí, se vai ser jogado para frente, ou você acha que dessa Ótima vez pergunta, vai? Danilo. É muito difícil eu te responder porque, via de regra, esses organismos internacionais eles tendem a ser muito mais rigorosos com o cumprimento dos prazos deles que a gente está acostumado aqui, por exemplo, em termos brasileiros, né? Eu acho que eles vão precisar fazer algum tipo de regulamentação nisso sim, porque eu acho que é uma pressão muito grande dos compromissos firmados até então. Por quê? Se você não tem um mecanismo, se você tem um mecanismo que você viabiliza a pesquisa, você celebra mais de 30 contratos, você atrai uma comunidade de investidores internacionais para poder fazer a pesquisa, né? E você não assinala quais são os caminhos para as atividades de lavra, você quebra a confiança e a legitimidade no sistema como um todo. Vira essa ideia do tipo, olha, então esse sistema foi criado para ele não funcionar. Né? O grande problema, eu tenho minhas dúvidas se efetivamente em 1982, se de fato imaginava-se quão rápido seria, se os pleitos viriam para que efetivamente esses direitos pudessem ser feitos. Se eu fosse chutar, eu diria que sim, acho que 25 talvez fosse um tempo para já sair uma regulamentação, mas se eventualmente ela sair, provavelmente vai sair incompleta ou bastante restritiva ou bastante condicionada a outros dispositivos, a outros órgãos, inclusive, para viabilizar um link entre as questões ambientais e as questões efetivamente minerárias. Lembrando que vários países já se organizaram em grupo pedindo o que a gente chama de moratória de outorgas de novos contratos para mineração no mar, inclusive para a fase de pesquisa. Olha aí para quem é. Vocês são novinhos, vocês não vão saber, mas quem estava aí na mineração em 2011 para 2013, né, teve a mesma discussão no Brasil. Uma moratória de outorga de direitos minerários, tanto para a fase de pesquisa quanto de lavra. Discutiu-se na época se já não tinha empreendimentos minerários demais, por meio de uma canetada, que na verdade nem chegou a ser um ato jurídico completo, né? O Brasil parou deixou por mais de um ano sem outorgar alvará de pesquisa e concessões de lavra. O setor teve que judicializar essa questão, né? Conseguiu grande apoio do Poder Judiciário. A grande maioria dos casos houve liminares para que o Estado, né, a União, na época o DNPM, fosse obrigado a outorgar esses títulos, de fato eles outorgaram, tá? Então, em termos objetivos, acho que sim, mas provavelmente incompleto e muito restritivo. Obrigado, professor. A gente está com algumas perguntas, uma da Beatriz, como já falei, ela mandou no chat. Boa noite, professor. Excelente exposição. Muito obrigado. Escutando sobre a mineração no mar e até mesmo em algumas notícias sobre a mineração na Lua, principalmente por ser considerada nosso satélite natural, tendo ligações com as marés, plantações, gestações, etc., tenho um certo receio e medo principalmente dos impactos ambientais e às vezes vejo muita ganância nesse quesito. Nesse quesito. Na prática, hoje os lugares que já ocorre essa mineração, quais são os impactos advindos? Não seria contraditório explorar novas áreas e, ao mesmo tempo, termos a política de sustentabilidade dos três: reduzir, reutilizar e reciclar? A pergunta da Beatriz está sempre aí, é excepcional, ela está certíssima. Esse é o grande centro do debate hoje em dia sobre essas normas. Ou seja, quem vai dizer se de fato nós temos que ampliar
essa nossa fronteira para o mar em função desses impactos ou não. Esse é um debate técnico, na minha opinião, Danilo e Beatriz. Você vai conversar com técnicos, empresas super preparadas, que vão dizer que esses impactos são impactos que podem ser compensados ou podem ser mitigados, né? Eu não sei se necessariamente a gente ter uma ideia de impedimento ou de banimento vai fazer as coisas resolverem. Porque, de fato, a gente já tem um sistema que evoluiu durante muito tempo para que isso pudesse ser viabilizado. Eu não sei se necessariamente é contraditório, mas eu penso pessoalmente que a oportunidade que se existe de criar um sistema próprio que possa ser extremamente restrito, ou não só restrito, mas que possa ter um piso de exigências tão alto que faça com que pouquíssimos projetos, de fato, efetivamente possam ser viabilizados, né? De fato, que só quem tiver muita estrutura de fazer algo bem feito pudesse efetivamente viabilizar na prática. E sempre lembrando, né? Essa discussão entre proteção da humanidade versus proteção do meio ambiente, apesar de que a gente pode parecer que ela está dividida, mas ela é uma discussão só, ela está vivendo em todos os aspectos. Se a gente for pensar isso, né, Acordo de Paris, por exemplo, vamos, como grupo, reduzir as emissões. Mas espera aí, nós vamos fazer isso em benefício de quem? Existem países que ainda estão em estágio de desenvolvimento e precisam, né, ter um desenvolvimento maior para poder melhorar a condição das pessoas. A mesma discussão aqui da mineração no mar. Será que nós vamos inviabilizar a geração de determinadas riquezas para ser distribuídas entre esses grupos? Será que a gente também não está, de fato, diante de um tipo de mineração para minerais que são extremamente importantes e que vão viabilizar essa transição energética ou outros tipos de transição que a gente vai ver mais para frente? Eu acho que ninguém tem essa resposta ainda, né? Eu só acho que ela não pode ser uma resposta puramente ideológica ou puramente impeditiva. A gente tem princípios de direito ambiental, princípio, né, que levam a nossa ideia de que se a gente não tem certeza dos impactos que a gente pode causar e do dano que isso pode ocorrer, a gente tem que segurar a mão. Legal. Mas até que ponto o que já se foi construído até agora, em termos técnicos, já seria suficiente para efetivamente viabilizar? Né? Eu acho que é uma discussão, assim, interessante e que realmente vai trazer uma série de pontos aí relevantes mais para frente. Tá? E aí eu vi que até que a Amanda levantou a mão, Amanda. Você quer comentar aqui? Eu queria comentar e fazer uma pergunta ao final. Primeiro, parabenizar, né, sempre, professor, pela explanação, bom conhecimento. Não estava atenta a esse tipo de debate, de fato. E aproveitando, inclusive, a pergunta da Beatriz e com um gancho final, principalmente com as suas considerações finais, de fato, o mundo está caminhando, sim, para uma mudança de matriz energética, né, que é a transição energética, só que, antes de adentrar o tema de mineração no mar, me refiro ao nosso país, né, ao Brasil. A gente tem ainda uma grande dificuldade de levantamento geológico, ainda terrestre, para verificar o que nós temos, o que a gente ainda tem possibilidade de minerar, né? Então, acredito que tem esse déficit antes de tomar uma decisão de ir para a mineração no mar. E aí, aproveitando esse gancho, vendo aí a corrida do Espírito Santo, com mais de 200 títulos na costa do mar, aqui no Brasil, eu queria saber o seguinte: esses requerimentos, tá? Eles, por estar ainda em território brasileiro, soberano do Brasil, eles vão ser submetidos à Constituição, ao Código de Mineração e às resoluções. Mesmo que seja aqui do Brasil, ainda tem alguma interferência do ANCLOS, da ISA? Não. Como é que fica isso? Não, porque o próprio ANCLOS reconhece dentro daquelas divisões do espaço quais são as jurisdições dos países naquelas milhas náuticas referentes à plataforma continental. Então, é expressamente excluída a soberania, qualquer discussão sobre soberania internacional nesses espaços. Então, de fato, isso compõe, vamos dizer assim, a extensão territorial brasileira, e o Brasil exerce nesses espaços, nessas áreas que a gente viu no caso do Espírito Santo, a sua jurisdição, a sua soberania completa. Então, não tem nenhum tipo de influência do sistema da ANCLOS naquelas áreas. Principalmente são áreas relativamente próximas da praia, são principalmente algumas áreas para areia, inclusive. Então, isso é até o link do que a gente coloca aqui, né?
porque de fato a gente já tem algumas explorações ali, mas não talvez no nível de profundidade e de complexidade que essa mineração em alto mar para esses nódulos polimetálicos que demandam um tipo de tecnologia de investimento muito maior. Entendi. Eu trabalhei em casos, por exemplo, da extração de areia do mar para viabilizar, inclusive, algumas obras até portuárias. Ou seja, a gente tem uma ideia de uma dificuldade muito grande de tirar material do mar para poder trazer para a superfície, fazer os beneficiamentos, deve ser muito caro, inclusive. Então, acho que assim, quando a gente olha alguns tipos dessa mineração litorânea, muito associada a essa mineração, a busca de salgema, por exemplo, mineração por dissolução, mineração de areia, mas num cenário desses polimetálicos, como a gente está vendo no alto mar, Amanda, acho que é de muito pouco, e aí faz com que, inclusive, essa jurisdição brasileira seja mais fácil, porque, de fato, a gente tem, vamos dizer assim, impactos do tamanho dessa mineração menores do que se a gente imaginasse o tamanho do que vai acontecer lá no meio do mar. Só para finalizar, que eu acho interessantíssimo sim, o tema, que como você iniciou a aula falando sobre conflitos, né, que é onde está a maior gargalo, acredito, da mineração, é onde sempre vai existir conflito com interesse sim, da humanidade. E Perfeito. com a rigidez locacional, quiçá já pensou, a humanidade precisa de uma substância rara que está no oceano Perfeito. ou numa terra indígena ou numa reserva, e aí? Quem vai prevalecer? Perfeito. Principalmente no tempo, né? Se a discussão vai ser hoje, a gente vai segurar isso hoje para daqui a 5 gerações a gente meter a mão nesse espaço. Essa é uma discussão que vai ter para ver a filosofia, né? Vai além da questão técnica, mas é importantíssimo, é a base disso aqui tudo. É isso. Obrigada. Eu que agradeço, Amanda. Danilo, volto para você. Ainda sobre essa questão de conflitos e litígios, a Maria Clara Abdo, ela fez uma pergunta que eu achei interessantíssima sobre o assunto. Falou, boa noite. Em primeiro lugar, obrigada pela fala tão agregadora. Eu tenho uma dúvida. Como a UNCLOS atua mediante casos de litígio relacionados à exploração dos recursos minerais em alto mar? Os estados estão em pé de igualdade ou isso não ocorre na prática? Ótima pergunta, Maria Clara, tá? Então é o seguinte, via de regra, os estados estão sim em pé de igualdade, tá? E dentro da ANCLOS, ela estabelece que a International Seabed Authority vai ter a competência, inclusive, para cuidar desses tipos de conflito, tá? Então, a gente vai ter várias regras de direito internacional aqui, tá? Mas a previsão é que a ISA, tenha essa possibilidade de orientar esses eventuais conflitos. Vamos imaginar um conflito de prioridade. Por exemplo, vamos imaginar que o Brasil e a Argentina patrocinam determinadas empresas e têm o interesse em fazer uma pesquisa em determinado local no mar, né? E haja uma discussão sobre qual deve prevalecer ou não. Dentro de uma visão macro, cabe a ISA equacionar esse tipo de conflito. O que não quer dizer que, eventualmente, podemos pensar até o caso de Nauru aqui, se eventualmente haja um conflito com a própria ISA. Ou seja, talvez por esse atraso ou descumprimento por parte dela nas outorgas dos direitos, qual seria o foro competente para eventualmente fazer essas disputas. Aí a gente vai, não consigo falar de bate-pronto, temos que examinar essas regras de direito internacional, se esses contratos teriam ou não teriam cláusula de arbitragem internacional, por exemplo, né? E se os investidores tivessem, de fato, tratados bilaterais que eventualmente viabilizassem esse tipo de discussão. Mas acho ótima pergunta. Provavelmente a gente vai sair para solução de conflitos dentro da International Seabed Authority, e se ela for parte desse conflito, provavelmente algum dos desenhos da arbitragem internacional, provavelmente, né, orientada pela própria Nações Unidas, a gente pode pensar na UNCITRAL ou pelo sistema da ICSID também, do Tratado de Nova York, que vai viabilizar esse tipo de disputa internacional. Acho que esse seria o fundamento aqui. Essa pergunta gerou um gancho assim, para mais uma pergunta que minha mesmo, porque a gente vê que na mineração a gente sempre tem essa questão, é uma questão que sempre se discute no âmbito assim, social da mineração, a parte dos monopólios, o fato da atividade minerária ser uma atividade muito cara, para você conseguir, por exemplo, no âmbito doméstico mesmo, para você conseguir um título no Brasil, é muito dinheiro investido, é muito tempo que você vai esperar, e isso gera o estado que a gente está aqui. Para você ter um título minerário, você tem que investir muito dinheiro, e existe meio que um monopólio das grandes empresas, assim. Quem tem mais dinheiro
investidores externos, grandes empresas, eles conseguem fazer essa exploração por causa dos custos mesmo, e internamente, empresas menores, empresas com capital totalmente nacional, não conseguem fazer exploração. Aí, transferindo isso assim para mineração em alto mar, você não acha que por conta dos grandes custos para pesquisa da mineração em alto mar e manutenção desse título, dessa pesquisa, que vai demorar, a gente não sabe quanto tempo até a lavra, que não vai existir essa questão de um grande monopólio de grandes empresas dos países desenvolvidos e vai sobrar assim, pouco espaço para os países com menos recursos, mesmo que tenha essa Eu divisão acho a pergunta ótima, Danilo. Eu particularmente, eu divirjo um pouco de algumas premissas. Eu não acho que haja esse monopólio no Brasil. Eu acho pelo contrário. Eu acho que as barreiras de entrada à mineração no Brasil são baixíssimas. O que a gente está acostumado a ver, e eu falo isso muito, e até reforço seu convite para o evento lá da UFMG, que eu vou falar um pouco sobre isso. Quando a gente olha para muitas das empresas operadoras de grandes projetos, e a gente está, na nossa cabeça, talvez não venham mais do que 5, 10 nomes de empresas diferentes, a gente esquece que para chegar até ali, é muito comum que aqueles títulos tenham passado por várias outras empresas. Toda vez que a gente vê uma grande empresa, a gente parece uma ideia de que essa empresa chegou lá sozinha. Mas a mineração tem tantas etapas com vários atores distintos. Para você ter uma ideia, existem mais de 9.000 empresas de mineração registradas no Brasil. Né? Então, de fato, para alguns tipos de projetos muito grandes que querem muito capital, é natural que você tenha um grupo de poucas empresas. Né? Porque, de fato, você não tem uma oferta de tanta gente que tenha disponibilidade financeira e técnica para tocar projetos. Mas, ao mesmo tempo, você tem no Brasil e vários outros lugares um total possibilidade de pequenos mineradores, no primeiro momento, às vezes geólogos, pessoas físicas, a identificarem determinadas áreas, adquirir alguns títulos minerários, se associar a algumas empresas para poder financiar a atividade, e muitas vezes são acionistas minoritários nessas empresas, ou acabam saindo da composição acionária e passam a ter direito a royalties naqueles projetos. Então, se a gente buscar várias áreas que você vê hoje em operação por uma empresa multinacional, você vai ver que provavelmente ela passou por uma empresa nacional. E aí a discussão de nacional e internacional, eu acho que ela perde um pouco de sentido, porque a grande questão é quem tem capacidade de financiar? Quem são os países que têm poupança o suficiente e que podem financiar a atividade mineral? As dificuldades brasileiras não são especialmente só para mineração, é uma discussão sobre PIB versus prioridade de investimento. A gente ainda tem N questões estruturais, inclusive de direitos básicos que ainda não foram implementados. Então, é natural que você tenha o direcionamento da riqueza gerada para tapar esse histórico, essa complexidade humanitária antes de imaginar o financiamento da atividade. Então, assim, eu acho que isso é um ponto que eu divirjo um pouco dessa visão. Mas quando a gente vai pensar na mineração no mar, eu concordo e aí eu acho que faz todo sentido. Não pela questão do monopólio, e sim pela questão seguinte: é uma atividade que nós ainda conhecemos muito pouco. Uma atividade que requer muito investimento. Para você imaginar o grau de custo, para você botar uma estrutura daquelas super retroescavadeiras dentro do mar para jogar material para a superfície para ele poder ser beneficiado, é de se imaginar que seja gente com muita estrutura e com muita capacidade financeira, inclusive para remediar eventuais problemas e de garantir a observância das regras ambientais. Porque, de fato, se a gente está diante de algo que tem uma sensibilidade ambiental, a gente tem que ter certeza que quem está mexendo vai ter a capacidade de ter seguros, de pagar indenizações, de fazer as remediações adequadas. E isso não é uma brincadeira para qualquer um. Então, tem uma brincadeira, um rojão na mineração, que é o seguinte: mineração não é para qualquer um. Todos nós já vimos alguns aventureiros entrarem na mineração, e se dando muito mal, porque é uma atividade difícil, uma atividade que demanda tempo, dinheiro, paciência, resiliência. Se você não tem estrutura para bancar esse processo complexo de virar o seu projeto, provavelmente você não devia nem estar no jogo. Então, de fato, se você tem essas garantias financeiras, em tese, você tem uma redução
do que a gente chama, né, do direito ambiental, da sustentabilidade, de você externalizar os prejuízos, os custos envolvidos na atividade. Ou seja, se amanhã der algum problema, aquele que efetivamente topou o risco de fazer, que tem que resolvê-lo. Né? Eu penso um pouco por esse caminho. Fechado? Bastante esclarecedor. Maravilha. É, Acho que vão ter mais perguntas? Acho que não, né? Acho que agora eu aqui acho a que a gente turma está já... sem mais perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat ou levantar a mão. Mas acho que dá para a gente seguir para o sorteio do Como é que livro. nós vamos sortear mesmo? Eu vou falar um número aleatório aqui, vocês vão puxar pela lista de chamada. Como é que vai ser? Acho que a Maria Raquel tinha dado uma sugestão. Isso, cadê a Raquel? Eu tinha falado pra gente ver, por exemplo, tem 45 pessoas aqui, Tá? tanto no sorteador ou... Travou. Te travou, desculpa. Travou, acho. Vamos de novo. Você nos ouve, Raquel? Enfim, eu lembro que ela tinha falado. Eu acho que ela caiu agora. Ela falou que como a gente tem uma lista em ordem alfabética aqui na Tá. chamada, tanto a gente pode fazer um sorteio aleatório, quanto você pode falar qualquer número aí, e a gente vai dar uma olhada na chamada, vai ver quem é, e Tá. se a pessoa entra em contato com a gente pra Tá. gente Fala o ver. número aí. Danilo fala um e o Marcos fala o outro. Eu vou falar Gente, 19? desculpa, tá? Voltei. Internet fica aí. 19, Danilo, e você, Marcos? Posso falar o 25. Então a gente somar os dois, vai dar aqui dentro? Eita, não. É a soma que você quer fazer, né? Vai dar 44, vai não? Vai dar Vai 44. dar 44? Vai. Sai uma 44 aí, pessoa ó. Então, o agora. 44 é Isabela JR. Ó, Isabela Eu. JR ainda tá aqui Oi. aparecendo pra mim. De câmera aberta ainda. Olha. Aí, Boa Isabela, noite, viu? pessoal. Abriu a câmera pra ganhar um livro. Feliz demais com o presente. Obrigada, pessoal. Você fica aqui em Belo Horizonte, Isabela? Fico. Tá, você conhece ela? Você conhece a turma aí? Se eu trocar pro Danilo, ele consegue te achar ou tem que te mandar pelo correio? Não, eu consigo achar o pessoal. Eu trabalho com a Maria, com esse pessoal aqui. Então pronto. Então tá Danilo, ótimo. você fica responsável por passar o livro pra ela. Pode deixar. Tá bom? Obrigadão, viu, pessoal? Maravilha. Ó, gente. eu só tenho a agradecer, Danilo. Passo para você fazer as palavras finais. Então, pessoal, depois do sorteio dessa palestra, eu acho que eu posso falar em nome de todo mundo que foi uma palestra super proveitosa. Para mim mesmo, assim, durante a palestra eu estava vidrado, eu até lembrava o que o Thiago tinha falado sobre a palestra ser um bate-papo, dele ser interativo, mas eu estava prestando Não para muita de falar, atenção, né, não Danilo? conseguia... Deixa vocês falarem. Não conseguia nem pensar no que falar naquele momento, porque eu estava realmente prestando muita atenção, eu estava vidrado. É um assunto super interessante, assim, super atual. É aquele tipo de assunto que ele só vai se desenvolver daqui para frente. É algo assim que cada vez mais a gente vai ver coisas saindo relativas a isso, que é uma corrida que não vai parar agora, é daqui para frente. Perfeito. Agradecer ao Thiago, que é assim, um grande palestrante, ele sempre agrega muito a todos os eventos que ele é convidado. E eu vou passar a palavra para o Marcos e para a Maria, para eles falarem também algumas coisas sobre. Bom, eu acho que Danilo sintetizou muito o sentimento de todos nós. Tiago, foi uma excelente palestra. Tratou de um tema que é atual, mas nem tanto, né? Envolve várias perspectivas, geopolítica, e você tratou de uma maneira técnica, mas totalmente simples, deu para todos nós entendermos. E fica o convite, Tiago, para você possa retornar em um momento futuro e acrescentar ao grupo com suas palestras, suas discussões. Muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu agradeço, Marcos. Chamando, eu volto sempre. Falei, dia de mim, para mim, é a iniciativa louvável de vocês. Se vocês puderem, se vocês precisarem contar comigo, estou aqui sempre à disposição. Perfeito. Queria agradecer, só reforçar a palavra dos meninos aí. Obrigada, viu, Thiago, por ter aceitado o convite. Esse semestre os meninos estão fazendo um trabalho excelente. Eu estou aqui mais por trás das cortinas ajudando eles, mas muito obrigada. Foi um tema excelente, de grande relevância, assim, para a gente, assim, do setor mineral. E eu que agradeço, viu, Raquel? Minhas palavras finais são o seguinte, pessoal: estudem,
direito minerário. Existe um déficit de gente no mercado que vocês não imaginam, né? A Amanda sabe bem aí, muita gente querendo trabalhar, mas às vezes sem querer estudar, sem querer ir a fundo. Então, participar disso aqui, ir a fundo é um mercado que, assim, a gente nem encostou ainda na superfície. Tem muita coisa para acontecer. Então, assim, para vocês que ainda estão na graduação, principalmente, que têm interesse em pensar uma área nova, né, para poder se desenvolver, não deixe de mergulhar nesse tema aqui, não, nos nossos assuntos, porque oportunidades existem aos milhões. Tá joia? Obrigado aí a todos, para quem ficou aí até mais tarde. E é isso. Espero vê-los aí nos próximos eventos. Agradecer e reforçar o convite de quem tiver oportunidade, estiver em Belo Horizonte agora. O Thiago vai dar uma palestra sobre negócios minerários na 4ª capacitação, assim como eu falei. Então, vai ser uma ótima oportunidade. Quem puder, vá. Vai ser ótimo, assim, muito enriquecedor. E, Isabela, você pode entrar em contato comigo no meu privado que a gente vai conversar para te entregar o seu prêmio. Claro, muito obrigada, viu? Valeu, gente. Boa noite para todo mundo, viu? Até mais. Valeu, Thiago, um abraço.